Olá a todos, eu sou a Dani Café, responsável pelo MFO, Multifamily Office da Fiduc, e também sou a Chief Sustainability Officer, responsável pela nossa pauta em sustentabilidade. Estou aqui junto a Magali, nossa CIO, Chief Investment Officer, e com o convidado Edward Brady, que é sócio responsável pelo relacionamento com os investidores da Charles River. Charles River é uma gestora de renda variável que a gente investiu no quarto trimestre do ano passado, e o Edward está aqui para falar um pouco sobre a gestora, o mandato da gestora e sobre a gestão de risco. Edward. Obrigado, Dani. Obrigado, Magali. Para falar um pouco sobre a gestora, primeiro, Charles River, como o Dani falou, é uma gestora focada na gestão de fundos de renda variável ou de ações, sediado no Rio de Janeiro e com 11 anos de histórico. Começou com um clube de investimentos e virou um fundo de investimentos 9 anos atrás. Seguimos a filosofia de value investing, ou investimento em valor, basicamente buscando investir em empresas, negócios, representados por ações, por um preço bem abaixo do que a gente julga ser o seu valor intrínseco. Por isso, o nome investimento em valor. A gestora foi fundada por nosso cofundador, gestor, o Camilo Marcantônio, gaúcho, engenheiro, o ex-consultor estratégico de Bain Company, que é um background um pouco diferente do que outros gestores do mercado, mas que forneceu para ele e para a gestora bastante insights de como empresas funcionam, tomam decisões, e para a gente, como investidores em valor em empresas, adiciona um outro ângulo quando a gente está olhando quais empresas investir. Porque é bem importante ter um entendimento profundo sobre os negócios, os mercados em qual eles estão inseridos. Falando sobre o nosso fundo, Charles River FIA, e o mandato do fundo, nossa filosofia permeia tudo que a gente faz, a filosofia de investimento em valor. Então, é um investimento, o nosso fundo é um fundo de ações, em qual a gente identifica as nossas oportunidades seguindo nossa filosofia de investimento em valor. É um fundo long only, então a gente tem uma alocação, uma exposição em empresas, em ações, bem perto de 100%. Na verdade, nossa exposição varia entre 75% e 95% a maioria do tempo. Ou seja, a gente carrega caixa no fundo que varia entre 5% e 25% do patrimônio líquido do fundo. O nosso fundo normalmente carrega entre 8 e 15 posições, 8 e 15 ações diferentes. E quando a gente investe em empresas, nessas ações que representem uma parcela da empresa, a gente investe pensando em ser investidor no longo prazo. Então, a gente tem empresas que estão no nosso portfólio 8, 10 anos. Então, é um investimento num negócio, não num papel que flutua no mercado. Para a gente tomar decisão de um investimento, a gente tem que entender muito bem a empresa, a gente faz uma análise fundamentalista e profunda, tentando realmente identificar o valor intrínseco e somente investindo, eu estou repetindo, mas é bem importante, somente investindo quando o preço for bem abaixo do que a gente julga ser o seu valor intrínseco. Como a gente determina qual deveria ser o sizing da posição dentro do nosso portfólio? Isso depende do nível de retorno que a gente enxerga, como upside ou desconto, preço contra o valor intrínseco, e do outro lado a gente olha o risco. Então, os dois lados, os dois pontos fortes que a gente tem que olhar é risco e retorno. E a gente olha essa relação e determina o sizing de cada posição. E para a gente, o que é risco? Escuta no mercado uma definição de risco de volatilidade ou a variação de preços. Eu quero deixar claro que para a gente isso não é risco. Uma variação de preços é uma visão a curto prazo de risco que não representa para a gente o que realmente é risco. Para a gente, o risco é ter uma probabilidade de ter uma perda permanente do nosso investimento naquela empresa.
A ideia de a gente alocar uma parcela de dinheiro, achando que o investimento vale mais do que isso, e a gente está errado. A gente tenta minimizar o risco de a gente estar errado sobre o valor intrínseco dessa empresa. Essa relação risco e retorno determina o sizing de cada posição. Quando a relação risco-retorno melhora, a gente vai alocando mais do patrimônio do fundo para aquela posição. Quando a relação risco-retorno fica menos atrativa, a gente vai reduzindo o tamanho da posição dentro do nosso portfólio. Acho que esses são os 3 pontos principais sobre gestor, o mandato e como o risco entra dentro da nossa alocação do fundo. Obrigada, Edward. Eu acho que é sempre importante lembrar também, do ponto de vista da FIDUC, quais foram as razões que a gente investiu nesse fundo, né? Nós consideramos que a Charles River tem um processo de investimento bastante bem estruturado, parte dele foi comentada aqui pelo Edward, é baseado em análise fundamentalista, além de fazer uma avaliação conservadora dos investimentos, eles sempre trabalham com uma margem de segurança quando alocam nos diferentes ativos. É um fundo que trabalha muito com esse conceito de value investing ou investimento de valor, né, com tudo que isso envolve, como, por exemplo, uma alocação de longo prazo, né, disciplina de ajustar as posições dos momentos que o preço, né, se distancia do preço determinado por eles como preço justo para aquele ativo. Então, isso tudo torna o Charles River um fundo bem diferenciado, uma performance descorrelacionada dos fundos de ações tradicionais e até do índice Ibovespa, e exatamente por isso complementa muito bem o nosso portfólio de fundos do superfundo de ações, o FIA, da FIDUC. Acho que como complemento, 2 outras características interessantes. O primeiro, o background do Camilo, que ele não veio do mercado, ele veio da consultoria Bain, fazendo consultoria estratégica em economia real, o que traz uma visão diferenciada para ele na hora de seleção das empresas. E o outro é como uma gestora de renda variável consegue usar a gestão de risco para fazer os ajustes nas posições que eles investem. Então, mais uma vez, Edward, muito obrigada pela sua participação. Essa foi uma pílula com gestores que a gente começou a fazer, então essa foi a pílula com a Charles River. E em caso de dúvida, por favor, entre em contato com o seu planejador, que ele teve acesso a uma reunião diretamente com a Charles River. Muito obrigada. Obrigado.